A história dos papas na Igreja Católica. A história da Igreja Católica é, em muitos aspectos, a história dos papas. Desde os primeiros tempos do cristianismo até os dias atuais, o papado se manteve como uma das instituições mais duradouras e influentes do mundo. Mas como surgiu essa figura que, há mais de 2000 anos, guia milhões de fiéis? Tudo começa com o apóstolo Pedro. Segundo a tradição cristã, foi Jesus Cristo quem conferiu a Pedro a liderança de sua igreja. No Evangelho de Mateus, Jesus diz: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Assim, Pedro é considerado o primeiro papa, ainda que o título oficial só viesse a ser usado muito tempo depois. Pedro teria exercido sua liderança em Roma, onde foi martirizado por volta do ano 64 d.C., durante a perseguição aos cristãos ordenada pelo imperador Nero. Após Pedro, outros líderes da comunidade cristã romana assumiram sua função de orientar os fiéis. Inicialmente, o título usado era Bispo de Roma, e apenas mais tarde se consolidaria a ideia de um chefe supremo da Igreja Universal. Durante os primeiros séculos, o cristianismo enfrentou enormes dificuldades, perseguições sangrentas, disputas internas, heresias e a necessidade constante de definir a ortodoxia da fé. Os papas desse período, como Clemente I, Leão I e Gregório I, foram figuras centrais na defesa e na expansão do cristianismo. Especialmente durante o papado de Leão I, conhecido como Leão Magno, o Papa começou a ser visto como uma autoridade espiritual que transcendia Roma, intervindo em assuntos teológicos e políticos de todo o Império. Com o declínio do Império Romano do Ocidente no século V, a Igreja Católica, sob a liderança dos papas, tornou-se uma das poucas instituições estáveis da Europa. O papado não apenas manteve a tradição cultural romana viva, como também exerceu um poder cada vez mais temporal, organizando defesas contra invasores bárbaros e garantindo assistência aos pobres. A Idade Média foi o grande palco da ascensão do poder papal. O Papa não era apenas o chefe espiritual, mas muitas vezes rivalizava com reis e imperadores em autoridade política. Papas como Gregório VII, que enfrentou o imperador Henrique IV na famosa questão das investiduras, e Inocêncio III, que chegou a colocar quase toda a Europa sob sua influência, mostram como o papado atingiu um poder quase absoluto. Entretanto, não foram apenas momentos de glória. A história dos papas também é marcada por períodos sombrios: corrupção, nepotismo, escândalos e disputas sangrentas pelo trono de Pedro. Durante o século XIV, por exemplo, ocorreu o chamado Cativeiro Babilônico da Igreja, quando os papas residiram em Avignon, na França, sob forte influência dos reis franceses. Logo após, o grande cisma do Ocidente dividiria a Igreja em várias obediências rivais, com 2 ou até 3 papas simultaneamente reivindicando legitimidade. Foi apenas com o Concílio de Constança, no século XV, que o cisma foi resolvido e a unidade papal restaurada. Nesse período turbulento, a Igreja precisava se reformar para sobreviver. E as reformas não viriam apenas de dentro. No século XVI, com o surgimento da Reforma Protestante, liderada por figuras como Martinho Lutero, o papado enfrentaria um de seus maiores desafios. Em resposta, iniciou-se a Contra-Reforma, liderada por papas como Paulo III e reforçada por novos movimentos religiosos como os jesuítas. A modernidade trouxe novos desafios ao papado: a Revolução Francesa, o surgimento dos Estados-nação, o avanço das ideias liberais e a perda dos Estados Pontifícios em 1870 diminuíram o poder temporal do Papa. Entretanto, ao perder seu reino terreno, o Papa fortaleceu seu papel espiritual. O Concílio Vaticano I, convocado pelo Papa Pio IX, definiu o dogma da infalibilidade papal em matérias de fé e moral, reforçando ainda mais a autoridade religiosa do pontífice. No século XX, o papado se transformou. Papas como Pio XII enfrentaram a Segunda Guerra Mundial e os horrores do totalitarismo. João XXIII convocou o Concílio Vaticano II, que modernizou a Igreja, aproximando-a do mundo contemporâneo.
João Paulo II, o primeiro Papa polonês, teve um papel decisivo na queda do comunismo na Europa Oriental e se tornou um ícone mundial, visitando mais países do que qualquer outro Papa antes dele. Hoje, o Papa Francisco, o primeiro latino-americano a ocupar o trono de Pedro, enfrenta novos desafios: secularização, escândalos internos e a necessidade de renovar a fé em tempos de mudanças rápidas. Seu papado enfatiza a misericórdia, o cuidado com os pobres e o diálogo com o mundo moderno. Assim, a história dos papas é uma história de fé e poder, de erros e santidade, de quedas e renascimentos. Ao longo de 2000 anos, eles moldaram o curso da história não apenas da Igreja, mas do próprio mundo ocidental. Cada papa, à sua maneira, carrega o fardo e a glória de uma tradição iniciada por Pedro, o humilde pescador da Galileia, cuja missão continua viva até hoje.